calma, não sai daí, fica aí, não é publi. Juro por Deus, eu tô maquiada, arrumada, não tem filho gritando, não tem, né, tá uma paz assim e não é publi. Juro, é o seguinte. Esses dias um seguidor me escreveu que procurou nos meus vídeos aqui minha história e não achou. E eu falei, nossa, sério? Que estranho, jura? E eu falo tanto da minha história em todos os lugares, e aí eu reparei que eu conto muito da minha história para matérias, para revistas. Bom, primeira revelação de tudo, eu não sou caiçara, eu não nasci na Ilhabela. A Luísa sim, mas eu não, minha irmã. Meus pais moravam em São Paulo, nasci, mudaram pra lá pra ter uma vida melhor, sabe aquele sonho da vida caiçara? E lá fomos nós. Meu pai chegou abrindo 1 milhão de coisas na Rua do Meio, na Vila, café, restaurante árabe, loja de roupa, uma loucura. E ao longo do tempo as coisas deram muito erradas e se separaram. Então aí a gente já tem vários traumas da infância, mas que eu acho importante falar porque fazem muito parte de quem eu sou hoje. Eu acho que o primeiro ponto é eles perderem tudo. E eu estudava numa escola particular muito legal na Ilhabela, São João, meio bicho grilo, que me acolheu, me deu uma bolsa. Eu, quando meus pais se separaram, eu fiquei muito na casa da minha avó. E minha avó sempre foi uma cozinheira dessas boas de arroz, feijão, bolo de chocolate, gemada, brigadeiro. E foi o primeiro contato que eu tive com cozinha, foi morando na casa da minha avó. Então, todo dia de manhã, tava lá fazendo gemada com ela, participava do almoço, aprendi a fazer um feijão, aprendi a fazer um arroz. E eu falo que a cozinha entrou em mim naquele momento de criança decepcionada com a vida, de perder tudo ali, de perder a família margarina dos pais juntos, e a cozinha entrou nesse momento de acolhimento quando eu tinha 9 anos de idade. E eu só pensava nisso. É muito louco, né? Quando a gente olha pra trás e vê o dia de hoje, o quanto é um reflexo, assim, né? Hoje eu vou muito a fundo em tudo que eu faço, eu fico totalmente meio fissurada. E lá com 9 anos de idade eu fiquei completamente fissurada por cozinha. Eu só pensava nisso, eu só queria fazer isso. Eu saía do colégio a pé, na Ilhabela, ia pra casa da minha avó com meu primo Beto, a gente entrava na cozinha e ficava fazendo macarrão o dia inteiro, massa colorida, verde, aí ia pro laranja, vermelho, aí a gente teve que aprender a fazer os molhos. Foi um momento da minha vida que eu só pensava em cozinha, com 9 anos. E juntou também uma época no colégio, que o colégio tinha essas aulas de gastronomia, enfim, foi aí que a cozinha entrou e fiquei completamente fissurada por esse tema, por comer e cozinhar. Bom, eu, nessa minha vida casa de vó, aí casa da mãe, uma loucura tal. É muito engraçado, porque eu gostava muito de comida, eu gostava muito de sabores diferentões, eu tinha um paladar esquisitíssimo. Eu gostava de comer, tipo, limão com aqueles temperos prontos e macarrão cru. Uma doideira. Nisso tudo, eu começo a querer fazer dinheiro com a comida. Então eu comecei a vender. Eu comecei a vender cheeseburger no colégio, eu fazia uns hambúrgueres. Meu colégio era mega natureba, só tinha tipo empanada com escarola, brócolis, massa integral e linhaça. E eu comecei a fazer uns sandubas pra vender no colégio, escondido. Quem ouviu calcinha larga na época vai saber. Fazia uns cheddar com bacon, enrolava no papel alumínio de manhã, enfiava na mochila e vendia pra galera. Não durou muito, fui dedurada lá na escola, me pegaram. Aí tem a fase que eu fazia pimentas pra vender na cantina, então eu fazia pimenta com saquê, pimenta com não sei o quê. Os pais achavam lindos, uma menininha de 11 anos vendendo pimenta ali, todo mundo comprava. Teve a época que eu vendia pano de prato no estacionamento do Frade com o meu primo Beto e meu amigo Daniel Brandão. A gente fazia pano de prato com carimbos, com frases. Eu vendia limonada, eu vendia geleia de jabuticaba do pé da minha casa. Ou seja, quando eu olho pra trás eu vejo que eu sempre quis fazer um dinheirinho. Sempre gostei de fazer um dinheirinho de alguma forma aí com comida. Nesse meio tempo, a minha mãe, que também sempre estava precisando fazer um dinheirinho, estava numa fase de vacas muito, muito magras, a coisa estava muito feia, e ela um dia vira pra mim e fala assim: Renata, a nossa casa vai virar um restaurante. Eu falei, mãe, como assim? Você não cozinha um ovo frito? Você não sabe, assim, passar uma manteiga no pão. Não, porque a sua prima, Aline, acabou de voltar da Tailândia. Minha prima, chefe de cozinha. Ela tá com 1000 ideias, eu vou montar um restaurante dentro da nossa casa. Eu falei, tá bom, e a gente vai dormir aonde? A gente volta a dormir na casa da vovó. Casa da minha avó, 2 quartos, um banheiro, já morava minha avó, minha tia Patrícia e meu primo Luciano. Falei, mãe, você tem certeza disso? Absoluta, não tenho o que fazer. Bom, então vambora. Minha mãe abre um restaurante dentro da minha casa, o restaurante chama King Khao, com a volta da minha prima Aline, que é um restaurante de comida tailandesa. Eu tinha 13 anos, minha mãe me pôs pra trabalhar, gente, década dos 90, Ilhabela, tá tudo certo, tá? E eu amava. E aí,
a minha casa se transformou num restaurantezinho. Minha mãe é muito criativa, decoradora, maluca, muito bom gosto, fez tudo ali low budget total e ficou muito legal, muito interessante. Os quartos, cada quarto era um tipo de uma salinha. E aí, a pegada era a comida Thai, eu ajudava nas entradas, meu primo Beto ajudava nas sobremesas. Era eu, Beto, a minha mãe no salão, tia Eglis, que trabalhava na minha casa, que ficava dentro da cozinha com a Aline, e tinha um garçom. E foi isso, o Quincal durou lá alguns meses, mas o Quincal despertou em mim essa paixão pela culinária oriental, pela culinária picante, de especiarias, coentruda. Foi aí que veio mais pra frente o Maracutaí, com certeza absoluta. Bom, Quincal fecha, aí... Nossa, 1 milhão de coisas. Minha mãe vendia casa, reformava, vendia casa pra conseguir o dinheiro. Aí durava o dinheiro 1 ano, aí a gente já se mudava de casa de novo. Uma loucura. Minha vida na Ilhabela foi pingar de casa em casa. Minha mãe achava uma galinha morta, como ela dizia, reformava, botava à venda. Só que o dinheiro durava 1 ano, 2 anos. E lá se vai a gente de novo pra uma casa... De novo, eu, minha irmã, com as coisas nas costas e vambora. Bom, o tempo passa, eu cada vez mais fissurada por cozinha. Tem bastante detalhes, assim... Eu, por exemplo, comecei a namorar na época o Nando, lá na Ilhabela. E eu não tinha grana, meus pais não tinham mais grana. Eu, por exemplo, eu nunca tinha cozinhado um camarão, uma lagosta. E o Tade, na época, que era o pai do Nando, eu brinco que ele me financiava, assim, sabe? A cozinha. Então... Ele virava pra mim e falava, Renata, toma meu cartão de crédito, vai na peixaria, compra polvo, compra lagosta, você precisa aprender a cozinhar lagosta, vai no mercado, pode escolher um azeite bom. Então isso foi muito importante também, eu quero citar isso, porque o Tade foi uma pessoa muito importante na minha história, de me incentivar a cozinhar e me proporcionar coisas que naquela época eu não conseguia, meus pais não conseguiam. E é até curioso que eu namorei o Nando muitos anos, foram acho que 8 anos que eu namorei o Nando, que hoje é meu sócio nos restaurantes, uma loucura. E um grande amigo. E o Tade, na época que foi fazer a casa nova dele, ele chegou a me chamar um dia e falar, Renata, vem aqui na cozinha que eu quero medir a sua altura pra fazer a bancada na sua altura. Então ele projetou a cozinha assim toda pra mim. E mais passaram os anos, foi nessa cozinha que um dia eu tô lá cozinhando enlouquecidamente, todo mundo pescando, tomando sol, a galera toda, o Rui, eu na cozinha, picando cebola, picando batata, como sempre, todos os finais de semana. E chega uma moça... que é a Lúcia, come minha comida, era uma cliente do Tade, ele é arquiteto, e vira assim pra mim, pro Tade, e fala, meu Deus, o que é essa menina? Como ela é tão novinha e já cozinha assim tão bem, não sei o quê, quero te levar pra minha casa. E aí minha história profissional começa aí, porque é na casa da Lúcia, lá na Ilhabela, que eu faço um jantar e tem outras pessoas que comem a minha comida e todo mundo me conhece e começa a me convidar pra fazer eventos nas casas das pessoas. Eu tinha 15 anos de idade. Saindo da casa da Lúcia, eu lembro que tava o comandante do Yacht Club na época e tal, e o meu próximo evento foi lá. A gente fez um Réveillon no Yacht Club pra 500 pessoas com 15 anos. Vocês imaginam a loucura? Eu já era bem sem noção, estão vendo? Que eu sem noçãozice, ó, vem lá de trás, uma loucura. Enfim, minha vida profissional começa aí. Nos meus jantares e tal. Tem, nesse meio tempo, também uma pessoa muito importante na minha vida, que é a minha tia Suzana, que é minha tia que mora em São Paulo, que conhece todos os chefes, jornalista, bambambam, da Editora Abril, que sabe tudo, super antenada, vendo em mim ali uma menina que ama cozinhar, mas um bicho do mato, que não sabe nada. Então, a Suzana que me apresentou, não fisicamente, né, o Alex Atala, Helena Rizzo. Eu não tinha noção, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era chefe de cozinha. Eu gostava de cozinhar, ponto, era isso. A Suzana, gente, foi tão importante que ela mandava no Sedex pra mim ingredientes pra eu conhecer. Você já ouviu falar de jambolão? Não, Suzana, o que é jambolão? Botava no Sedex pra eu conhecer o jambolão. Não sei o que, eu lembro uma vez que ela falou sobre balsâmico, eu não sabia nem o que era aceto balsâmico, ela me mandou um aceto balsâmico. Me pegava na Ilhabela ou no ponto na Marginal de ônibus, me levava no Santa Luzia, no Mercadão. Enfim, a Suzana foi outra pessoa muito importante nesse mundo pra mim. Eu não tive uma faculdade, mas eu tive pessoas, família, né? Eu tive família muito importante do meu lado que viu em mim ali algum talento ou algum potencial além do que uma criança, né, de 10 anos teria naquele momento e realmente acreditaram em mim, investiram em mim, sabe? Bom, eu comecei, depois do Quincal, fazer os jantares nas casas das pessoas, teve o jantar da Lúcia Faria, comecei a fazer muitos jantares e tudo que eu ganhava, eu dividia, um pouco ia pra mim, um pouco ia pra minha mãe, pra minha casa. Então eu comecei a ajudar a minha casa desde muito cedo. Quando eu tinha 17 anos, eu tava quase terminando o colégio e um sonho absurdo de ir pra Europa
Porque eu tinha isso, né? Pra eu virar uma chefe de cozinha, eu preciso ir pra França, eu preciso ir pra Europa. Só que eu não tinha dinheiro. Bom, minha tia Patrícia, mais uma vez, minha família me inscreveu num concurso de melhor cozinheiro amador da Ilhabela. Eu falei, Pati, como assim? Você é louca? Não tem como eu ganhar isso. Tem sim, o prêmio em dinheiro, é o que vai fazer você conseguir viajar, tal. Bom, me inscreveu, lá fui eu, participei. Lembro até hoje, gente, lá no meio da vila, as cadeirinhas assim, tudo na minha frente, tava o Tade, tava o Nando, tava meu pai, tava minha mãe, tava minha tia Rejane, toda a minha família. E eu lá, tremendo, cozinhando. Eu fiz um atum em 1000 crostas, lembro até hoje o prato. E ganhei o concurso, uma loucura, uma choradeira, vocês não têm ideia. A Ilhabela parou. Só que não era suficiente pra eu viajar. E aí, aquele meu lado empreendedora, meio Silvia Camargo, meio René Vanzetto, fiz um brechó na casa da minha avó, quando eu tinha 17 anos, com roupa de toda a minha família, minha tia Suzana, minha tia Rejane, minha tia Ana, Thaís, todo mundo me deu roupa pra vender nesse brechó pra conseguir o dinheiro pra ir pra Europa. Fiz o bazar, foi uma loucura, vendia bolinho junto, cafezinho, bababá. Era pra durar 2 dias, durou quase 10 dias, lá na casa da minha avó de novo, coitada da minha avó. Consegui a grana, fui pra Europa. Tade abriu minha carteira, pôs uns euros a mais pra mim, porque meus pais não conseguiram me ajudar. Tade me ajudou, fui pra Europa, trabalhei na Espanha, trabalhei na França, comecei uns trabalhos super que não era o que eu queria. Eu era ilegal, né? Eu tava ilegal, eu não tinha visto de trabalho, eu era menor de idade, eu não falava a língua, eu não tinha faculdade, assim, tudo errado, tudo pra dar errado. Então, todo lugar que eu ia lá, batia na porta, não tinha nem currículo, nada. Não. Comecei entregando panfletos nas Ramblas de Barcelona, era isso que eu fazia. Depois, consegui um emprego maravilhoso num bar, no Porto, na madrugada, assim, durou 2 dias, um terror. Não vou nem entrar em detalhes, terror. E lá, tentando, quando eu tava assim, já falei, meu, que merda, o que eu vim fazer aqui? Larguei meu namorado, larguei minha família. Pra quê? Pra ficar aqui fazendo o quê? No último segundo, quando eu tava quase voltando, Tonhão, um chefe lá da Ilhabela que tava morando na França, me chama pra ajudar ele em Saint-Rémy, no restaurante que ele trabalhava, porque o cozinheiro dele se acidentou. Eu falei, Tonhão, tô aí amanhã. Ele falou, não, mas tá entendendo, é pra vir amanhã. Eu preciso de você amanhã. E lá vou eu. Fui pra França, tão sonhada França. Tonhão foi minha faculdade. Foi maravilhoso, uma experiência, assim, surreal. Muito trampo, eu não tinha folga. De segunda a segunda, 2 turnos, uma loucura. Mas aprendi na marra uma cozinha profissional, com regras, com técnicas. Voltei e aí abri o meu primeiro restaurante, que foi o Maracutai. O Maracutai foi meu primeiro restaurante, mas em nenhum momento foi assim, vamos abrir um restaurante. A gente, foi uma coisa muito orgânica, muito natural. Era dentro da marina de barco do meu pai. Então, o meu pai tem uma marininha lá de barco que chama Rancho, que tem um pedaço assim, tem uma garagem de barco com aquelas portas assim. E foi nessa garagem que tudo começou. A gente tinha investimento zero. Fogão veio da minha casa, o micro-ondas veio da casa da minha avó, as panelas vieram da minha tia Rejane. Investimento R$0, assim, tinha 4 mesinhas de plástico, não tinha nem um teto. Tinha uma árvore, um chapéu de sol enorme. E eu comecei fazendo uns lanches pra galera levar no barco. Começou a dar certo, a galera começou a gostar, comecei a fazer uma salada. Vamos abrir um restaurante? Vamos. Aí fiz um cardápio com essa pegada mais asiática. Começou a bombar. No primeiro mês tinha fila na porta. Cada final de semana que entrava o dinheiro, a gente fazia alguma coisa. A minha mãe falava, agora a gente vai pôr quadro em tudo, agora a gente vai cobrir, agora vamos aumentar a cozinha. A cozinha, gente, foi tão engraçado, porque era, sei lá, desse tamanho assim, era literalmente uma bancadinha com uma pia de casa, assim, um fogãozinho mequetrefe horroroso, com o pior fogo do mundo. Aí atrás ficava tipo um forninho, um micro-ondas, sei lá, desse tamanho assim, literalmente. Obviamente não dava conta, então todo final de semana a gente aumentava a cozinha. A minha mãe ficava enlouquecida, ela e a Rejane, durante a semana inteira na obra. O Russo, eu lembro do empreiteiro até hoje. Russo precisa ser muito rápido, porque sábado já abre de novo. Só que a gente era tão ingênua e as coisas foram tão naturais e sem pretensões que a cozinha era assim, a gente aumentava mais isso aqui, porque a gente achava que agora isso aqui ia dar. Só que aí chegava o final de semana e a fila de espera era o dobro. Aí aumentava mais um quadrado pra frente. Aí passava um mês, era o triplo. Ou seja, era uma loucura. As pessoas começaram a vir de barco, de outras praias. Foi uma doideira. A fila na porta saía pela rua do restaurante. E a gente trocando a cozinha. Cada final de semana nosso dinheiro ia na cozinha. Até que um dia a gente falou, chega, essa cozinha precisa ser imensa. Não dá pra gente ficar aumentando quadradinhos. Paramos, fizemos uma cozinha profissional de restaurante. Já tinha dinheiro. Aí tinha bancada, fogão, industrial. Mas demorou. Demorou bastante pra gente realizar
e entender que aquilo tinha dado certo. Mesmo sem querer, sabe? Bom, anos passaram. Não, mentira, nem foram anos. Um cara procurou a gente, se dizia um investidor. Quero abrir um maracutaí em São Paulo, isso aqui é um fenômeno, não sei o quê. Eu e minha mãe lá, e minha tia Regiane, lógico, vamos. Beleza, o cara deu pra trás. Teve uma crise aí, o cara deu pra trás, sumiu. E a gente com imóvel alugado. Tipo assim, apartamento, gente, a gente morava num apartamento, eu acho que do tamanho desse quarto. O apartamento era do tamanho desse quarto. Eu, minha mãe e minha irmã. Imagina, você sair da Ilhabela, com os passarinhos, a grama, a praia, e você vem morar naqueles prédios com 480 apartamentos por andar, num apartamento de 6 metros quadrados. Pra não bastar a dificuldade, o choque de realidade para os patriçocas ilhabelenses, ex-patriçocas ilhabelenses, minha mãe tem que acudir uma amiga que tinha se separado, que tava na Pindaíba também, e vem a amiga. Então morou num apartamento, eu, amiga da minha mãe, Luísa e minha mãe com um cômodo, basicamente. Bom, o cara deu pra trás, aí minha tia Regiane, que é toda sacudida, outra mulher muito importante na minha história. A gente não depende de sócio investidor, a gente vai fazer um empréstimo no banco. Então vamos. Fizemos um empréstimo no banco, que estou pagando até hoje, brincadeira, mas durou bastante tempo. E abrimos o Maracutaí São Paulo, eu, minha mãe, minha tia Regiane, uma loucura. E foi aí que minha vida paulista começou. Tinha 19, larguei mais uma vez tudo lá pra trás. Foi uma época muito difícil da minha vida. Foi a primeira vez que eu conheci a depressão, porque pra mim foi um choque bizarro de realidade mesmo. Pra mim foi muito difícil essa mudança de casa. Ainda namorava o Nando, larguei o Nando na Ilhabela, pra mim também isso foi super complicado. Até então eu tava acostumada com o sucesso do Maracutaí ali, todo mundo de férias, achando tudo o máximo. Cheguei em São Paulo com milhões de concorrentes, com crítica na capa da Folha de São Paulo, com crítica no Estadão, com crítica na Veja, que eu não sabia nem o que era crítica gastronômica, tá bom pra vocês? Sabia nem o que era. Então foi um choque, foi uma porrada na cara, sabe? Eu abri o Maracutaí quinta, sexta, sábado, domingo. Cheguei aqui, abria de segunda a segunda, almoço, jantar, quase morri. Em um ano de restaurante, eu tinha 20 anos de idade, eu já tava com hipotiroidismo, aconteceu 1 milhão de problemas de saúde, porque eu fui a fundo completamente nisso, eu acabei ficando até doente, enfim. Cara, aí o Maracutaí foi um sucesso, embora toda essa parte negativa pessoal que ele me trouxe, de mudança de cidade, de cair nessa loucura aqui, de crítica, concorrência, e também trabalhar com a minha mãe de uma maneira muito intensa, me trouxe muitos problemas pessoais. Ele foi um sucesso, só que era muito atrelado a uma cozinha que não era minha. Eu gostava de comer a cozinha asiática, mas não era a cozinha que eu queria fazer, sabe? E aí eu tive um episódio na minha vida de um namorado que sofreu um acidente e eu perdi esse namorado. Ele era cozinheiro também, a gente foi morar junto com um mês que a gente tava morando junto, ele faleceu e foi mais um episódio muito difícil na minha vida. E eu comecei a pintar emas. Foi nesse momento aí que eu, do nada, comecei a pintar. Eu nunca pintei na vida e minha mãe queria muito que eu fizesse terapia. Eu não queria fazer terapia de jeito nenhum. Um dia ela aparece com um monte de tela e caneta pra eu pintar em casa. Falou, você não quer fazer terapia, você vai pintar. Comecei a pintar mulheres bem pescoçudas. E um dia minha mãe falou, Renata, essas mulheres estão parecendo emas. E aí comecei a pintar emas. Foi isso. E tem uma curiosidade maluca também, que quando eu morava na Ilhabela, nessa casa que eu contei que o Tade tinha, ele tinha emas nessa casa. 2 emas pra matar as cobras. Tem um link aí. Fica essa mensagem subliminar. Enfim, eu tava muito perdida gastronomicamente falando. O Maracutaí fazia sucesso, mas eu não gostava nem mais de comer no Maracutaí. Não era eu. Não sei explicar, mas não era eu. E aí foi quando eu procurei um estágio no Noma, que era considerado na época o melhor restaurante do mundo. E eu ficava louca com as coisas que eu via, a parte criativa e como ele inseria a natureza de uma maneira escancarada, assim, na comida, sabe? Eu ficava doida com o Noma. E eu não consegui esse estágio, eles negaram o estágio e a minha tia Suzana virou pra mim e falou, como assim? Eles não te deram um estágio? Eu falei, não, Su, não me deram. Mas eles sabem quem você é? Eu falei, Suzana, quem eu sou? Você vai contar sua história, você vai mandar foto, você pescando lula na Ilhabela, limpando os peixes no pier. Eu falei, Suzana, vai, sim, senhora, não sei o que. Eu falei, bom, tá bom, mandei um e-mail desse tamanho pro Noma, contando toda uma história, anexei as fotos que a Suzana mandou eu anexar. No dia seguinte eu recebo um e-mail. Venha, faça as malas e venha.
Falei, gente, deu certo. Fui, passei um mês no Noma com a Aline, levei a Aline, minha prima, junto. E foi uma experiência surreal, obviamente. E foi quando eu voltei e falei, pera, eu preciso fazer uma cozinha minha, autoral, e não a cozinha que a minha mãe pensou e projetou, não a cozinha que a Aline, voltando da Tailândia, queria fazer, não a cozinha que acabou virando porque era o que tinha que ser, sabe? E aí surgiu o Ema, que era foi meu primeiro restaurante meu, com a minha cozinha. E eu acho que na época um modelo de negócio que não existia no Brasil, assim, em São Paulo, de ser um restaurante gastronômico, de uma cozinha de chefe autoral, da sua criatividade, só que totalmente despretensioso. A gente até então entendia que um restaurante de cozinha autoral precisava ser aqueles restaurantes caros, chiques, com sommeliers, com maîtres e aquela formalidade toda. E eu trouxe o Ema totalmente oposto disso. O Ema era 12 anos atrás. Aí eu lembro que, assim, quando eu levei meu pai pra ver, falei, pai, eu vou abrir o Ema aqui, não sei o que. Ele, Renata, mas não tem fachada. Falei, pai, mas esse que é o legal, você tem que subir uma escadinha, super diferentão, meio low profile. Não, mas não existe restaurante sem placa, restaurante precisa ter placa, precisa ter fachada. Falei, pai, mas esse é o legal, pai, acredita em mim, vai por mim. Só que as pessoas se assustaram um pouco no começo, por quê? 17 lugares, sem fachada, abria 3 vezes na semana, 3. Abria terça, quarta e quinta, só jantar. Todos os funcionários eram extras, tinham uma cartinha lá de acordo de extra. O escritório era desse tamanho, do lado do banheiro. Eu comprava, eu pagava a luz, a água, eu fazia a rescisão, eu contratava, eu pagava. Assim, ele abria 3 vezes semana, à noite, mas eu passava a semana inteira trabalhando loucamente, porque eu era a única funcionária daquele local. Uma loucura. E aí, explodiu de uma maneira surreal. E eu pus toda a família de novo pra trabalhar comigo. Aí a Aline teve que vir trabalhar junto. O Ado, que virou mais pra frente marido da minha irmã, que era um puta amigo meu, vinha da Ilhabela terça, quarta e quinta, ficava em São Paulo os 3 dias pra me ajudar. O Ado fechava conta, fazia sobremesa, me ajudava, ia no supermercado. Eu pus todo mundo pra trabalhar no Ema. E o Ema foi uma loucura. Quando a gente abriu, a gente ganhou prêmios, eu tava super realizada, feliz. E era, além da parte profissional, um lado pessoal meu muito importante ali, da história que aconteceu com o Luigi, das minhas Emas. Enfim, o Ema foi um capítulo muito importante da minha história. E foi pelo Ema que surgiu o Guiba, que é meu sócio hoje também em tudo do Grupo M, que virou pra mim e falou, Renata, isso aqui é maravilhoso, é um sonho, mas você quer ganhar dinheiro? Porque um restaurante abrindo 3 vezes por semana, você não vai ganhar dinheiro. Falei, realmente, eu não ganho R$1. A coisa continua muito feia. Falou, não, então para tudo, a gente precisa fazer isso, você topa? Falei, topo, vambora. Ema muda de lugar, vai pra Bela Sintra, com aquele móvel embaixo, que era o Megusta. Deixa eu explicar o Megusta que eu pulei. O Megusta foi um bar que eu abri na Ilhabela com o Ado e com o Nando. Ado, que casou com a minha irmã, sempre foi um dos meus melhores amigos, e o Nando, que era aquele namorado que eu namorei a vida inteira na Ilhabela, Caiçara. Nando e Ado, a gente resolve abrir um bar na Ilhabela, que é o Megusta, 100% sem R$1. Essa foi assim, tirar leite de pedra, vocês não estão entendendo. Eu vou pegar foto pra pôr aqui. As mesas mais caídas do mundo, as cadeiras. Tinha cadeira que tinha 3 pés, tá? Era nesse nível, 3 pés, tá bom pra vocês? A cozinha mais horrorosa do Brasil. Era um fogãozinho desse tamanho, com geladeira de casa que não gelava nada. A geladeira era tão vagabunda e velha que a porta não fechava. Então a gente tinha um balde de gordura que eu tinha que pôr na frente da porta. Porque era o único jeito que fechava. Imagina a loucura de um restaurante, você abrindo toda hora, tendo que tirar um pote de gordura e pôr pra porta ficar fechada. Era nesse nível. Maravilhoso. Nossos amigos, você fala até hoje, nossos amigos choram por causa do Megusta. Foi uma época muito importante na nossa vida. A gente se divertiu muito. Foi o máximo. Só que o Megusta, todo mundo pendurava, gente. Era só amigo que ia. Todo mundo pendurava. Tinha uma caixinha de pendura desse tamanho. E, obviamente, não foi pra frente. Só que era muito legal. Então, quando eu abri o Ema na Bela Sintra e sobrou um imóvel embaixo, a gente abriu o Megusta lá embaixo, que está aí até hoje, que é um sucesso maravilhoso, e agora a gente tem geladeira boa que não precisa pôr um balde de gordura na frente. O lance começou ali no Grupo M, então vagou um imóvel, vamos pegar. Ah, agora vagou outro ali, vamos pegar. Tive filho, né? Eu acho que uma das coisas também que tudo mudou, sabe Deus por quê? Quando eu tive o Zig, que o negócio começou a crescer, que eu comecei a ficar mais doida no empreendimento. Enfim, esse meu lado empreendedora, maluca, começou nesse momento também de ter filho, tudo meio junto. Eu fui me apaixonando por criar projetos e fazer acontecer esses projetos.
Isso, assim, até hoje, cada vez mais, eu acho. E também indo pra outras áreas. Até collab de roupa infantil eu fiz esse ano. Uma loucura. E também me apaixonando por esse lado, sei lá, comunicadora, não sei como fala, meio de falar com as pessoas e fazer vídeo, televisão. Chegamos nesse momento. Pulei essa parte, né? Eu já tinha feito uns programas pra GNT, Cozinheiros em Ação, Chefe do Ouvido. Já rolou esse momento. Bom, hoje em dia... Tenho 3 filhos, tenho 7 restaurantes, tenho o Buffet Vanzeto, que a minha prima Aline comanda e é um grande sucesso. A gente tem a Casa Vanzeto, que faz eventos lá e os eventos externos. Tenho esse lado blogueira, comunicadora, programa de TV. No Grupo M são 250 funcionários. Temos o Muquifo, que é um restaurante mais de cozinha do dia a dia. Me Gusta, que é esse bar com essa pegada mais mexicanuda, bem coentrudo, ceviche, guacamole, coisitas peruanas, tacos. Temos o Matilda, que é a minha lanchonete, que eu amo, que tem 2 unidades, Jardins e Pinheiros. Tem o Miado, que é uma pegada mais asiática. Em cima tem o Mama Vanzeto, que é mais italianudo, tem pizza, massa, tal. Fechei o Ema, depois de 12 anos, achei que eu tinha que fechar. Contra todos, inclusive meus sócios, mas me deu um ciricutico e eu achei que eu precisava fechar. E eu fechei o Ema, abri um hotel, sim, eu tenho um hotel. E temos um negócio novo vindo, que é a Mimada, que é uma doceria, brunch, cafezinhos, entre o Matilda e o Me Gusta. Já que eu parei de ter filho, agora eu sigo abrindo restaurantes. Ah, e detalhe, eu tenho uma loja, a Mercearia Maravilha. Quando eu falo que eu vou pra outros mundos, tá aí. Eu sempre gostei de receber, né, louças e coisinhas e decoração. Eu gosto muito dessa parte estética da cozinha, do receber e tal. E aí a gente criou essa loja, a Mercearia Maravilha, que foi uma loucura também quando abriu, porque a gente achou que era uma lojinha pequenininha dentro do restaurantinho, ali no cantinho. E o dia da estreia do lançamento foi tão bizarro que o site caiu. Quem lembra disso? Eu fiquei fazendo um suspense do Pinguim, lembra? Marketing, né? Outra coisa que eu gosto. E foi uma doideira. E hoje é um negócio muito forte nosso. O Cassiano, meu marido, trabalha comigo nisso. Ele é designer, ele me ajuda em tudo lá. Tem um site e a loja física no Muquifo. Food Sem Truck, bazares alucinados. É tudo muito, assim, intenso. Tudo. Nada é tranquilo, de boa, nada. É tudo uma loucura. Mas eu amo tudo isso. Eu acho que, no final, eu gosto de fazer acontecer, criar e tirar do papel, sabe? E acho que ainda tem muita coisa por vir, por mais que vocês me achem maluca e achem que eu já abri coisa demais e que eu vou ter um treco, ainda vem muita coisa por aí. Ah! E eu não posso terminar esse vídeo sem contar pra vocês. Mentira!